Alô pessoal, em primeiro lugar gostaríamos de agradecer a Enguaninha pela dúvida. É dúvida da Enguaninha, mas pode ser útil para todos nós. Então, se nós prestarmos atenção, podemos conseguir perceber que a questão dela tem a ver com precipitação. Então, antes mesmo de nós começarmos a responder, temos que saber o que é precipitação. A precipitação é um fenômeno ou acontecimento qualquer que descreve a queda da água do céu para a superfície. E a queda da água pode ser através da chuva, pode ser através de neve, pode ser através de granizos, pode ser através de aguaceiros. Todas essas formas descrevem a precipitação, são formas de precipitação. E na primeira questão, em relação à tabela que nos colocam, eles querem saber qual é o mês mais chuvoso. Isso é uma coisa muito fácil, é muito simples, porque como podemos conseguir ver nesta tabela, nós temos aqui os meses e os respectivos valores de precipitação para cada mês. Quer dizer que no mês de janeiro a precipitação é 149, fevereiro é 131, e quero saber o mês mais chuvoso. Não se esqueça, a chuva é também uma forma de precipitação, neste caso que está apresentada em milímetros. Então, o mês mais chuvoso corresponde ao mês que tem maior precipitação. Então, eu não vou dizer que é mês Y ou K, mas é uma questão de nós todos prestarmos atenção e compararmos a precipitação de cada mês. Então, o mês que apresentar maior valor absoluto de precipitação em milímetros, então é o mês com maior precipitação. Então, a resposta dessa pergunta pode ficar para todos, né? Todos podem responder. É só questão de olharmos a tabela, vermos qual é o mês que tem maior precipitação. Poderia até se perguntar em relação à temperatura, qual é o mês mais quente? Também é claro, o mês mais quente corresponde ao mês que tem maior temperatura. Qual é o mês mais frio? O mês mais frio corresponde ao mês que tem menor temperatura. Então, a segunda questão é a precipitação anual. Eles querem saber qual é a precipitação anual. Mas também é muito fácil. Eu quero saber qual é a precipitação que tivemos para este ano que está demonstrado nessa tabela. Para eu saber a precipitação anual, eu preciso fazer o somatório das precipitações médias mensais. Isto é, nesta tabela nós temos a precipitação média de janeiro, precipitação média mensal de fevereiro, precipitação média mensal de março, até o último mês que é dezembro. Então, para eu saber a precipitação anual, tenho que somar precipitação. É precipitação de janeiro, mais precipitação de fevereiro, mais até precipitação de dezembro. Com isto eu vou poder saber qual é a precipitação anual para este mês. Vamos à questão número 3. A questão número 3 pede-nos a temperatura média anual. Então, nós já sabemos da estatística ou matemática. Média é um parâmetro estatístico usado para análise de dados. Neste caso, nós temos um dado que é a temperatura e eles estão a nos pedir a média. Segundo a fórmula que eu coloquei aqui, a temperatura média é o somatório de todas essas temperaturas dividido pelo número de meses. O que isto significa em termos práticos? Significa que eu tenho que somar estas temperaturas e dividir pelo número de temperaturas. Dividir pelo número de temperaturas. Isto é, temperatura de janeiro, temperatura de fevereiro, mais de março, mais de abril, mais de março, até dezembro, e dividir pelo número de ocorrências. Neste caso, nós temos 12 ocorrências, que correspondem ao número de meses, porque é temperatura média anual. Poderão nos pedir temperatura média mensal. Aí eu sei, o mês tem quantos dias? Em média, dizemos que o mês tem 30 dias. Então, se te pedir a temperatura média mensal, será o somatório das temperaturas diárias e vamos dividir pelo número de ocorrências, que são 30 dias. Neste caso, queremos a temperatura média anual. Então, vamos somar, fazer o somatório das temperaturas mensais e dividir pelo número de ocorrências, que são 12 meses. Então, qualquer média, cálculo de média, é o somatório de um determinado fator pelo número de ocorrências do mesmo fator. Vamos à quarta e à última questão. Por acaso é a mais fácil. Todas aqui são questões muito simples de resolver. A última questão nos pede amplitude térmica anual. É muito fácil calcular a amplitude térmica anual. Nós só precisamos saber o que é amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Mas eles podem pedir amplitude térmica anual, amplitude térmica mensal, amplitude térmica diária. Então, se te pede amplitude térmica anual, significa que eu tenho que fazer a temperatura máxima do ano
menos a temperatura mínima do ano. É o que estão a nos pedir. Então eu vou para a minha tabela, presto atenção, vejo qual é a maior temperatura, qual é a máxima temperatura. E parece que a máxima temperatura que está em janeiro, que são 25,5 graus Celsius, é a máxima temperatura. E depois vou atrás da mínima temperatura e faço a diferença. Aí eu vou encontrar a amplitude térmica anual. Se fosse mensal, então eu tenho que ver qual é a máxima temperatura que ocorre durante aquele mês, qual é a mínima, faço a diferença e vou ter a amplitude térmica mensal, idem para a diária.